Boa noite, a graça e a paz. Mais uma vez, estamos juntos, queridos, nessa teleconferência de estudo bíblico que a Segunda Igreja vem realizando ao longo desse período, desse isolamento social, da quarentena, devido a essa situação do coronavírus. Então, nós estamos aqui como igreja, continuando o mesmo projeto, o mesmo propósito de adorarmos o Senhor, de lermos a palavra, de orarmos, de que esses estudos bíblicos, esse momento de oração, esse momento de mensagem bíblica da palavra de Deus chegue até o seu lar, chegue até você, com o intuito de provocar em você um comportamento cada vez mais quebrantado, sensível diante de Deus pela palavra. E conhecendo a verdade de Deus, a cada dia nós vamos sendo transformados pela graça do Senhor. E nós entendemos, queridos, que a palavra de Deus, ela nos é transmitida pelo ouvir. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. E nós estamos fazendo uma exposição do capítulo 5 de Mateus, que é o desdobramento das bem-aventuranças. Então, o capítulo 5, nós estaremos trabalhando. Depois nós entraremos no capítulo 6, falando sobre oração. Mas nós, na semana que vem, nós vamos encerrar o capítulo 5. Depois, na semana que vem, nós vamos estar estudando do versículo 36 ao versículo 48. Então, esse é o nosso propósito, crescermos na graça e no conhecimento. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 5, a partir do verso 27 ao verso 32. Mateus capítulo 27, Mateus capítulo 5, do verso 27 ao verso 32. Diz assim a palavra de Deus: Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se teu olho direito te faz pecar, tropeçar, arranque-o, lance-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança-te, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dá-lhe carta de divórcio. E eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Aquele que casar com a repudiada comete adultério. Amém? Vamos orar. Pai bendito e santo, em nome de Jesus, com alegria no nosso coração, em Cristo Jesus, pela graça que nos foi dada, nós fomos alcançados no mérito, no sacrifício unicamente de Cristo. A Ele toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, Pai bendito, e que os irmãos em Cristo que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, também sejam visitados pela Tua graça, pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Queridos, desde a semana passada nós estamos trabalhando esse texto acerca do adultério. Na semana passada, Jesus completa o que foi dito aos antigos, a relação ao homicídio, a partir do versículo 21, do capítulo 5 de Mateus, que fala que a questão do homicídio, para Cristo Jesus, na sua exposição, na sua mensagem, ele falou que vai muito mais além de um ato físico, de você fazer o mal a uma pessoa fisicamente. É a intenção do coração. É quando você no coração planeja o mal e executa esse mal. Quando você chama o seu irmão de idiota, quando você fica irado com o seu irmão, fica guardando mágoa, você se alegra com o mal dele, você se sente bem quando as coisas estão indo de mal a pior com o seu irmão, o seu próximo. Então Jesus vai e aponta o interior, não é o exterior, é o interior. Se tu chamar o seu irmão de idiota, de imbecil, xingar o seu irmão no coração e você já agredi-lo com palavras, você já está praticando homicídio. Jesus é radical, Jesus é transparente, Jesus ele arranca esse véu dessa hipocrisia que penalizado. Mal é aquele que pratica, mas não só aquele que pratica, mas aquele que pratica no coração, aquele que pratica no interior.
E aqui na questão do adultério, ele usa o mesmo princípio. Não é aquele que vai deitar com a mulher, ele sendo casado ou ela sendo casada, deita com o homem ou com a mulher que não é seu marido, que não é sua esposa. A questão do adultério vai muito mais além. É a questão da mente, da lascívia, do olhar, da intenção, do desejo. É você estar ali maquinando, planejando, se envolver, desejando no seu coração, com seus maus desejos, com seus corações totalmente voltados para a questão da sensualidade, da imoralidade sexual. Você sabe, e nós sabemos que isso é errado, mas mesmo assim nós alimentamos, muitas pessoas alimentam isso no seu coração e criando no seu coração aqueles momentos de fantasia com aquela mulher, com aquele homem. A Bíblia diz que essa coisa, quando acontece na nossa vida, quando nós começamos a dar lugar, a criar esse comportamento, a abrigar esse comportamento, esse pensamento e acariciar esses pensamentos no nosso coração, a Bíblia diz que isso é adultério, que isso é pecado. E muitas pessoas caem antes de partir para um ato, num relacionamento físico com a mulher que não é sua esposa, com o homem que não é seu marido. A coisa acontece antes, no coração, no pensamento, na maneira de se relacionar, na maneira dessa cortesia, essa diplomacia, essa questão, querido, de você saber que o sexo oposto, que você não pode, e existe um limite que você tem que lidar com o sexo oposto. Então muitas vezes cria-se aquela simpatia, cria aquele envolvimento, cria-se aquela atenção demasiado, aquele elogio, aquela admiração, e aí a mente e o coração já começa a fantasiar, e Satanás, o coração do homem está indo para a prática. Então a questão da lascívia é um desejo por uma pessoa que não lhe pertence. É um espírito de lascívia, de imoralidade sexual, pornéia, em muitos homens e mulheres nos nossos dias, como nos dias passados. Também tem outro problema, a questão do vício da pornografia. Agora, com o advento da internet, do celular, você tem redes sociais, você tem dentro do seu celular, e muitas pessoas, muitos crentes, muitos maridos, muitos jovens têm visitado sites pornô, olhado a nudez feminina, masculina, e isso virou um pecado secreto, e em segredo as pessoas cultivam e alimentam essa coisa. Mas eu não estou praticando. Mas para Deus, tanto aquele que pratica quanto aquele que está no coração praticando está incorrendo no pecado de adultério. É claro que um tem mais consequência do que o outro, mas a consequência externa, social, moral, mas a consequência espiritual é tal qual igual, queridos. Então nós devemos estar atentos, vigiar em todo tempo, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E, querido, os poetas, muitos falam que os olhos é a janela da alma. Então tudo começa pelo olhar, o desejar, o ver. Então nós devemos estar atentos. E Jesus corrige aqui, nos exorta, dizendo: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então Cristo tira a venda, tira a máscara desse comportamento hipócrita que os seus contemporâneos abrigavam no coração. Não estou me relacionando com ela fisicamente, mas, e hoje nós temos visto sexo virtual, pessoas que estão caindo no pecado sexual virtual, traindo e sendo traído. Então, querida, é uma questão terrível dos nossos dias. Então nós devemos ficar atentos. Então Jesus aqui, para refletir, enquanto seus contemporâneos preocupavam-se com o ato exterior do adultério, Jesus preocupava-se com o ato interior. Além disso, o adultério era tratado como uma espécie de injustiça cometida contra uma propriedade, já que o casamento era considerado uma transação comercial. Jesus resgata o verdadeiro sentido de cumplicidade do casamento e coloca o homem e a mulher iguais em dignidade e responsabilidade.
Além da transgressão da regra da fidelidade conjugal imposta aos cônjuges pelo contrato matrimonial, o adultério pode se manifestar como abuso e violência física ou emocional, violação à dignidade do cônjuge, desonestidade financeira, modernamente a prática de infidelidade virtual, que eu já falei para os irmãos. Então é algo que a gente precisa vigiar. Então nós devemos sempre estar examinando o nosso coração, examinando a nossa vida. E aqui o Jesus, ele coloca de maneira assim, tão assim, graciosa, fala assim, ó, se a tua mão te faz pecar, se os teus olhos te faz pecar, arrancam, tiram. É claro que Jesus está falando isso de maneira simbólica. Ele está colocando aqui para a gente, querido, no sentido figurado. Por quê? Porque para que nós tenhamos uma atitude radical com o pecado. Uma atitude radical com o pecado. Porque muitas vezes, querido, nós estamos dizendo, se o teu computador está te fazendo pecar, fique sem seu computador. Se o teu celular está te fazendo pecar, não é o celular em si, mas é você. Se você não tem controle sobre a sua televisão, se você não tem controle sobre o seu aparelho de celular, se você não tem controle sobre sua televisão, tire da sua vida. Tire, busque ajuda, converse com uma pessoa experiente, madura, um líder da tua igreja, peça ajuda, porque você não pode ficar lutando sozinho de uma coisa que você não vai dar conta. Então Jesus coloca assim, ele coloca aqui bem claro, se o teu corpo lança, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, meus queridos, essa é a verdade. Essa é a verdade. Jesus me coloca numa situação que eu tenho que ser radical. E ele fala no capítulo 8 de Marcos, assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. O que é seguir Jesus? John Stott tem um livro muito bom, com o título assim, O Discípulo Radical. A vida cristã, uma vida em Cristo, é uma vida que eu tenho que sempre estar tomando decisão. Sempre estar tomando decisão. Se eu quero ler a Bíblia, eu tenho que tomar a decisão de organizar a minha agenda, meu tempo para ler sempre a Bíblia. Se eu quero ter uma vida de oração, eu tenho que tomar a decisão de organizar o meu horário. Então, querido, se eu quero comprar uma casa, se eu quero comprar um bem ou outra coisa, eu tenho que me organizar, eu tenho que ter a atitude de começar a cortar gastos para alcançar aquele alvo. Então, a mesma coisa, se eu quero ter uma vida, se eu quero viver para a glória de Deus, se eu entendo que a vida que eu estou vivendo hoje é uma vida de desobediência, pecados secretos, principalmente nessa área sexual, eu estou brincando, porque eu estou sozinho, porque eu estou sozinha, porque meu marido, minha esposa não me dá atenção, porque eu começo a colocar a culpa, criar situações, colocar a culpa na circunstância, na pessoa, porque eu sou fraco, eu caí quando eu estava envolvido, eu estava envolvida, e pessoas que não estão com seus casamentos bons, saudáveis, aí começam a entrar nas redes sociais, buscar aquele namorado de antiga, aquela namorada de antiga, se encontra, a pessoa também está sozinha, e acaba pessoas largando seus cônjuges para viver um grande amor, uma aventura estritamente humana, carnal e terrena. Porque, queridos, o casamento é uma instituição criada por Deus. E quando lá no capítulo 20 de Êxodo, versículo 14, Jesus fala, Deus deu na lei de Moisés, os 10 mandamentos, não adulterarás, adulterará. Então, querido, era uma questão de proteção à família, de proteção ao casamento, porque, querido, o adultério, ele é uma agressão tão cruel na vida daquele que se mantém fiel. É uma expressão que se usa, é um soco nos seios de quem amamenta, é uma dor profunda, só quem viveu, passou por isso, sabe o que isso significa, é uma dor terrível, profunda, traz muitas consequências para a família, para a sociedade. Então nós devemos ter um cuidado, e Jesus, ele vai contra, ele bate firme,
ele bate firme, ele vai no âmago, na essência, não é na questão apenas física, mas a questão da intenção, é a questão do coração. Então ele fala assim, para a gente ser radical, fugir, José do Egito fugiu. Nós também temos que ter comportamento semelhante ao José do Egito, fugir de situações, não correr atrás disso, não procurar isso, porque eu não vivo para satisfazer as minhas carências, as minhas necessidades. Eu fui criado, eu vivo para manifestar a glória de Deus. Então, querido, eu devo entender isso. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corte-a, lança de ti, pois te convém que se perca um dos membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Muitas pessoas hoje estão vivendo uma vida terrível, uma vida de pobreza, de miséria espiritual, uma vida destruída em muitas áreas, porque não quis dizer não. Muitas vezes eu quero agradar pessoas e acabo destruindo. O seu fracasso começa quando você quer agradar mais das pessoas do que a Deus, quer agradar mais a si mesmo do que a Deus. Aí começa o fracasso, vai se envolvendo na amizade, nos momentos, olhando para si, olhando para o mundo, olhando para as mídias sociais, olhando para essa cultura do mundo de hoje, essa cultura televisiva, essa cultura da vida, de ser feliz, encontrar alguém que me ame, que me valorize. Isso é ilusão. Não cai nessa armadilha do seu coração e do mundo, querido. O homem só pode ser feliz com Cristo, com Deus. Fora de Deus não há felicidade verdadeira. Há momentos ali que você passa, momentos alegres, entre aspas, mas o final, queridos, você vai ver que não é aquilo. Ou se não começa a idolatrar uma pessoa, eu não consigo viver sem essa pessoa, você não consegue viver sem Cristo. Você não consegue viver sem Deus. Eu não consigo viver sem sexo, eu não consigo viver sem um homem, sem uma mulher. Para eu ser feliz, eu tenho que viver com alguém. Eu sei que nós temos necessidade, nós temos carência e precisamos. Muitas pessoas estão esperando em Deus um marido, uma esposa, mas espera em Deus. Não se apresse, não ultrapasse o sinal, os limites que Deus estabeleceu. Espere em Deus. Se a tua mão te faz pecar, se a tua carência, se a tua necessidade te faz pecar, leve para a cruz. Peça a Deus graça, peça a Deus sabedoria, discernimento, peça a Deus força e tenha uma vida de comunhão com Deus, é ter uma atitude radical com tudo aquilo que está me fazendo sair da presença de Deus e pecar contra Deus. E Jesus agora vem combater no versículo 32, no versículo 31 diz assim: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Aquele que casasse com repudiada, comete adultério. Havia um problema sério na cultura judaica daquela época. Eles estavam se divorciando por qualquer coisa, como também nos nossos dias. E o divórcio, querido, é uma coisa ruim, por mais que seja libertadora para algumas situações de alguns casamentos, onde há violência, onde há opressão, onde o abuso está acontecendo frequentemente, e a mulher, por ser a parte frágil dessa relação, muitas vezes, acaba o homem também, muitas vezes, se submetendo a certo tipo de certo comportamento das suas esposas, vice-versa, aí acaba culminando no divórcio, quando a traição acontece, mas mesmo assim Deus trabalha para o perdão, para a reconciliação, quando a pessoa muda de vida e reconhece. Mas, contudo, eu subscrevo a nossa confissão de fé de Westminster. Tem pessoa que não consegue, depois de uma traição, conviver, confiar. Eu entendo, mas no entanto a pessoa, a parte traída tem que buscar orientação, tem que buscar ajuda, e pode, assim, num certo momento, ver, e à luz das Escrituras, o que eu devo fazer.
vou recomeçar minha vida com outra pessoa. Você tem que buscar a Escritura e sentir paz na sua decisão. Você que foi a parte traída, você que foi a parte ofendida, você que foi a parte prejudicada. Então, segundo a nossa confissão de fé de Westminster, você pode refazer a sua vida encontrando uma pessoa, mas a pessoa que traiu, a pessoa que foi a causadora, a pessoa deve permanecer sozinha. Se casar, comete adultério. É o que a Bíblia diz. Então, é um tema sensível, polêmico, mas a Escritura nos orienta a como nós devemos proceder. Eu não vou entrar profundamente nisso outro momento. O projeto não era falar especificamente só sobre essa questão. Em outro momento, preparamos o Bíblia para falar mais sobre isso. Mas nós devemos entender, querido, que adulterar para o judeu, observando-se a letra, seria deitar-se com a mulher do seu próximo. Então, no caso, o divórcio, por causa da dureza de coração. Por que Moisés instituiu o divórcio? Por causa da dureza de coração. A dureza de coração foi o motivo da carta de divórcio à mulher, para proteger a mulher. Porque naquele tempo a mulher não tinha essa proteção. Porque a mulher ficava, o homem refazia a sua vida, a mulher não, era uma mulher repudiada, era uma mulher largada, era uma mulher abandonada, era uma mulher que tinha o estigma de não prestar. E Deus permitiu que a carta de divórcio fosse dada, embora não era o plano de Deus. O plano de Deus é a família, é o casamento, mas Deus tolera até hoje essa questão do divórcio, diante de muitas situações adversas, queridos, e para proteger a mulher, porque a mulher ficava muito exposta. Então a mulher, com a carta de divórcio, ela estava livre, não estava debaixo da condenação, não estava debaixo da acusação, não estava debaixo, mas a coisa virou tão popular, tão comum, que a coisa tomou dimensões que os fariseus, de sua maneira legalista de interpretar, estavam se separando das suas mulheres, o povo, por qualquer coisa, eles estavam se separando. Como diz em alguns comentários, se a mulher salgasse a comida, ou se ela risse alto, ou se ela fosse uma mulher que tivesse alguns modos que o homem achava inconveniente, era motivo de pedir carta de divórcio. Ou se ele olhasse para a mulher, gostasse, ele já procurava um pezinho de briga, uma situação, um motivo para dar carta de divórcio, para casar com aquela outra. Então a coisa ficou banalizada, a coisa chegou a um grau de comportamento tal que Cristo, ele reafirmou o que diz o Velho Testamento. Porque se eu quero interpretar bem o Velho Testamento, eu tenho que ler o Novo Testamento e compreender, e não é tão simples assim, queridos. Então foi para proteger a família e a mulher, só em caso de relações sexuais ilícitas. Só em caso de relações sexuais ilícitas, independente se é do homem ou da mulher, relações sexuais ilícitas. Nesse caso, poderia haver um divórcio, mas Jesus não recomendou o divórcio. Não, divorcie, já que a mulher adulterou ou que o homem adulterou, divorcie. Jesus, em nenhum momento aqui nas Escrituras, ele manda divorciar. Ele caminha na visão correta. Só em caso de relações sexuais ilícitas, a mulher repudiada por relações sexuais ilícitas, o homem divorciado, o homem que se separou por relações sexuais ilícitas, ele é um repudiado, ela é um repudiado. Então, a parte fiel, a parte que se preservou, a parte que está diante de Deus, essa parte, ela pode, assim, receber a carta de divórcio. Vou me divorciar, que eu não quero compactuar, não quero mais viver diante dessa situação. Eu não quero continuar contribuindo com o adultério do meu marido e da minha esposa, uma vez que essas pessoas não querem mudar de vida. Mesmo diante do oferecimento do perdão, da graça, eles preferem ficar sustentando uma mentira, ficar manipulando, ficar mentindo, fingindo, e que quer, mas na realidade não quer abrir mão do pecado. Ama mais o pecado do que a Cristo, do que a Deus, do que a palavra de Deus. Então, nesse caso, deve-se lavrar a carta de divórcio, sim. Para que quando a pessoa é abandonada, quando a pessoa está debaixo de violência, de opressão, também tem que tirar a pessoa daquele ambiente de violência, uma vez que a pessoa não está. Por isso que nós temos aí as nossas leis, proteção à mulher, à família,
a justiça para pegar essas pessoas, principalmente esses homens, que faz uso da violência dentro do seu lar para fazer o que bem entende. Isso é pecado, isso é errado. Casar com uma repudiada comete adultério. Então, querido, mas eu gosto, não tenho mais amor, acabou o amor, não tenho mais interesse. Isso é uma saída, muitas vezes, de uma orientação psicológica, social, de bem-estar. Não, nós temos que cultivar o nosso relacionamento conjugal. Nós temos que investir no nosso casamento. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Nós temos que reconhecer as nossas fraquezas, os nossos pecados. E o que depender de mim, o que depender de você, lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute para que o divórcio não seja uma realidade, mas o que depender de você, ame o seu cônjuge com amor sacrificial, ok? Que Deus abençoe a todos vocês, que a palavra de Deus continue crescendo nas nossas vidas. A paz do Senhor.